Eu prometi há meses, se pá que há mais de um ano, que eu faria um vídeo sobre o que talvez seja, na minha visão, o hacks absoluto de Shumatsu no Valkyrie. Quando se fala em hacks absoluto, você tem diversos competidores: a manipulação de tempo dos Zeus, a predição analítica do Sasaki, a reflexão de energia e manipulação de Ki do Kenshin Hwang, mas na minha visão, quando o assunto é ser absoluto, ou seja, aquilo que é pleno, que existe independente de todos os demais, esse hacks é simplesmente a iluminação pura das 8 consciências, a visão do futuro de Buda, que será o tópico do vídeo de hoje. Esse que é mais um de uma espécie de sequência de vídeos que estamos fazendo nos últimos meses aqui no canal, explicando habilidades de personagens de Shumatsu. Tivemos do Adão e seu reflexo divino, do Sasaki seu Manjo Musou, e agora as 8 consciências de Buda. Todos esses vídeos foram encomendados pelo membro do nível Imperador Celestial Erin, o GOAT, que vem me dando a oportunidade de falar sobre o Power Scaling de Shumatsu com detalhes, especialmente essas habilidades mais complexas. Então, se você também quer, assim como o Erin, a chance de escolher temas de vídeos específicos que quer ver aqui no canal, considere se tornar membro e apoiar o Sheik aqui financeiramente, além de, claro, apoiar o conteúdo do canal. E mesmo se não se tornar membro, você pode ajudar dando like nesse vídeo, hypando ele se tiver aí no celular e, claro, compartilhando com os seus amigos que também querem saber mais sobre o GOAT Iluminado Buda, beleza? Bom, para angariar o maior número de dúvidas possíveis de serem respondidas aqui no vídeo, eu fiz um post na aba de comunidades do canal com perguntas e dúvidas de vocês sobre essa habilidade. Então, com base nas dúvidas de vocês que mandaram lá nos posts, entenderemos mais dessa habilidade do Buda aqui no vídeo. E primeiro, temos que entender então descrita e explicada especialmente nos capítulos 46 e 50 do mangá, a pura iluminação das 8 consciências do Buda, também chamada popularmente de visão do futuro, é uma habilidade que somente um iluminado como o Buda pode alcançar, onde o próprio Buda é capaz de ver a intenção da alma do seu oponente por alguns segundos, e com base nessa flutuação da alma dele, se movimentar para escapar de um ataque que ainda vai acontecer. Essa é a base essencial da sua habilidade. Notem que, diferente do Sasaki, por exemplo, a previsão do Buda não é uma predição analítica baseada em experiência, ela é factual e certeira. Ele vê a intenção da alma do adversário. E com intenção não significa meramente você pensar no que vai fazer. O Zero Fuku e o Rajun, quando são previstos pelo Buda, certamente não ficavam pensando: eu vou atacar ali, eu vou atacar aqui, pois o Buda não lê mentes, ele vê a vontade do seu espírito, a vontade da sua alma. É algo mais instintivo e especialmente algo mais espiritual. Então, se o Sasaki vê o próximo movimento baseado em experiência, o Buda vê o próximo movimento factualmente aquilo que vai acontecer, né, de maneira espiritual. Por isso, o Sasaki tem predição analítica e o Buda tem divinação, que é o ato de prever o futuro como uma clarividência. Como o Brunilde explica no capítulo 50, quando alguém está prestes a tomar uma ação, sua alma se move antes do corpo, e por ser capaz de ver o movimento da alma de toda a criatura, Buda vê o que essa alma fará. Mas em contrapartida, Brunilde explica no capítulo 46 que Buda apenas consegue ver por um instante, ou uma fração de segundo, né, usando o kanji para Sunbyou, literalmente traduzido para um momento ou um instante, coisa que, apesar de ser por um curto período de tempo, nunca foi realmente demonstrada como uma fraqueza do Buda em suas lutas. As 8 consciências são de fato muito poderosas, e mesmo esse pequeno asterístico aí do pequeno momento que o Buda vê, do qual a gente vai comentar mais pra frente, não parece ser realmente a sua grande fraqueza. Na realidade, a visão do Buda tem duas fraquezas substanciais ditas no mangá, então vamos falar delas agora. Buda tem duas fraquezas demonstradas no mangá, uma no capítulo 46 e outra no capítulo 50, os mesmos que explicam também o funcionamento da sua habilidade. A primeira e principal fraqueza da habilidade do Buda, que burla completamente esse hacks, é negar a visão da alma de Buda como alguma manipulação de alma, coisa que nenhum personagem de Shumatsu demonstrou saber fazer ou lidar, exceto o Rajun. Uma das únicas fraquezas do Buda demonstradas no mangá é quando ele não consegue visualizar a alma do seu adversário, que era o caso do Rajun, que tinha um véu negro encobrindo a sua alma e negando essa visão da intenção da alma do adversário, da flutuação da sua alma. Mas até mesmo esse efeito não demonstrou ser completo, pois o próprio Rajun
permitiu que a sua alma fosse vista ao ser tremida pelo medo, né, pela derrota ali, ele estava sentindo medo do Buda. Esse véu negro realmente não é muito detalhado no mangá, não sabemos se o Rajun tem isso pela sua natureza demoníaca, ou se é pela sua personalidade pokémotiva ali, né, ou se por ele ser muito mal mesmo, né, mas enfim, dito isso, pouco importa, pois nenhum outro personagem do elenco de Shumatsu, até agora, demonstrou ter esse mesmo véu negro do Rajun, e mesmo se tivessem, se o próprio Rajun não manteve isso por muito tempo, é improvável que outros personagens também mantivessem. E a outra fraqueza é ataques em alta escala, alta AOE, né, o famigerado Area of Effect, ou área de efeito. Um golpe com grande tamanho faz com que o Buda não tenha lugares para esquivar, como o cutelo do miséria gigante do Zero Fuku que a gente vê no round 6. É como o Brunilde diz, o Buda vê o futuro, mas se ele não tem como escapar do golpe, então é apenas um futuro inevitável. Apesar desse ser efetivamente o melhor counter das 8 consciências do Buda no elenco, já que o véu negro do Rajun é exclusivamente do próprio Rajun, né, nenhum outro personagem tem isso, ainda assim não é extremamente efetivo. Afinal, o Buda tem uma resposta a esse tipo de golpe, né, que é o seu escudo Ahimsa. É bem difícil se colocar no lugar do Buda ao pensar nesse tipo de habilidade razoavelmente complexa, o que é até bem cabível, né, afinal, apenas ele é o iluminado na Terra, não é? Mas vamos tentar ver o mundo que o Buda vê, vamos compreender como a sua visão funciona na sua própria percepção e discutir um pouquinho do ponto de vista do Buda vendo a alma do adversário. Esse é um tópico muito curioso por dois motivos. Primeiro, muitas pessoas acham que a visão do Buda é em uma espécie de 3D, né? Ele vê acima ali da própria mente dele, coisa que você pode interpretar baseada em uma composição de página do capítulo 46, onde ele vê basicamente ele mesmo sendo acertado pelo golpe do Zero Fuku. Mas na realidade, essa composição de página é só isso mesmo, uma composição de página, já que depois, no capítulo 50, nós temos a informação adicional do que eu acabei de explicar, que o Buda vê a intenção da alma, ou seja, sua visão do futuro não é um haki de observação avançado de One Piece, que ele vê as coisas como uma cena no futuro, né? E sim uma previsão focada no movimento do oponente. Isso poderia sim ser um problema contra golpes como o Medusa Alop Demeter do Poseidon, que se encaixariam na prática, né, no quesito de grande área de efeito que comentei no último ponto, apesar de que o próprio Sasaki também teria a mesma fraqueza do Buda e ainda assim consegue desviar do golpe do Poseidon. Então a luta desses dois é bem mais discutível do que parece. Outro tópico sobre essa perspectiva do Buda, por assim dizer, né, envolve o ato final da sexta rodada, onde o Rajun acerta uma chama da glória no Buda, na realidade ali na ilusão do Buda, né, uma pós-imagem tão real que personagens como Sasaki e Okita realmente ficaram surpresos achando que o Buda tinha sido partido ao meio de fato. E muitos usam essa cena, somada com aquele momento do Zero no capítulo 46 que eu comentei, para dizer que a visão do Buda tem ali um efeito de deixar uma pós-imagem, que é o que é, de fato, né, acertado pelos golpes quando ele esquiva. Mas não é bem assim. Claro, o Rajun acerta uma pós-imagem, mas esse é o único momento em que isso acontece, pois no capítulo 46 o Zero não chega a falar "você estava ali", que nem muitas traduções BRs dizem e que implica de fato nessa suposta pós-imagem, né? Ele fala na realidade era pra ter acertado, algo bem mais simples e que faz mais sentido com a explicação da Brunilde e que, claro, casa com o fato que em nenhum outro momento do mangá, tanto com o Rajun quanto com o Zero, o Buda deixa pós-imagens. Então aquela pós-imagem ali do capítulo 53 não é algo gerado pela visão do futuro do Buda, é simplesmente, por incrível que pareça, a velocidade do Buda mesmo. Grande feito, né? Mas agora que explicamos tudo das 8 consciências, vamos para a parte mais polêmica do vídeo e tratar dos elementos essenciais e precisos dessa habilidade. O segredo dela é que você só pode captar se prestar bastante atenção no mangá e, claro, deduzir algumas coisas aqui e ali. Vamos começar pelas perguntas mais facilmente respondíveis, começando por algo que eu já abordei em alguns vídeos do canal. Ok, essa seção do vídeo pode parecer meio confusa, então eu vou tentar explicar direitinho. Com ataques indiretos eu me refiro a coisas que não são corpo a corpo, né, como as facas do Jack, por exemplo, ou as flechas do Apollo, esse tipo de coisa que é mais um projétil, ou até mesmo golpes como as aves de Stínfalo do Hércules ou o lançamento do Mjolnir do Thor. E a resposta é sim, o Buda consegue ver tudo isso. E sabemos disso especialmente no momento em que o Buda confronta o Ebisu, lá naquela confusão lá da fonte, né, onde o
Buda prevê a trajetória das balas do Ebisu antes dele disparar, coisa que posteriormente o próprio Zero Fuku percebe ter sido de fato a visão do futuro. E assim como as facas do Jack que citei, o Buda também conseguiu desviar dessas sub-ações, né, dos golpes dos personagens. Então sim, ele conseguiria lidar com esse tipo de golpe com razoável facilidade. Agora tem dois golpes em específicos que são um pouquinho mais difíceis e que valem ser melhor elaborados, que são golpes, digamos, invisíveis, especialmente a bolha de ar do Kin e a Musouken do Susanoo, dois golpes descritos como invisíveis. Então, contra esses golpes, como a visão do Buda lidaria? Eu já elaborei e demonstrei como a visão do Gold Buda funciona contra golpes indiretos, mas golpes invisíveis são um debate um pouco mais além. Caso não lembrem, ambas bolha de ar do Kin e a Musouken do Susanoo são sumariamente descritos como invisíveis no mangá, né? Não captáveis. Então uma percepção normal, uma visão normal, né? Não é capaz de enxergá-los, mas a visão do Buda conseguiria? Em resumo, essa discussão se baseia em: esses ataques invisíveis estão na flutuação da alma do usuário ou não? Basicamente, elas são invisíveis também na alma? Como eu imagino que muitos de vocês concordem, o mais provável é não, elas não são invisíveis na flutuação da alma. Rememorando o que eu falei no começo do vídeo, o Buda vê a intenção da alma do seu adversário. Se ele está com sede e tem a intenção de ir tomar água, o Buda vê a flutuação da alma dele pegar o copo de água antes do corpo em si. Aqui nessa situação hipotética, o Kin tem a intenção de atirar uma bolha e o Susanoo tem a intenção de cortar o seu adversário. E por mais que os seus golpes no plano material sejam invisíveis, as suas intenções para o Buda não são invisíveis. Então ele sim veria esses golpes. E até é uma questão de lógica se tu parar pra pensar. Não precisa pensar demais nisso. Se o Buda capta a intenção da alma e a intenção desses caras é usar esses golpes e acertar o oponente, logo o Buda vê os golpes sendo executados, pois essa é a intenção deles. A espada do Susanoo não é algo ali espiritual que não existe na alma do Susanoo, né? E certamente a bolha de ar do Kin também não, ela é uma bolha de ar normal. Então ambos têm almas, né? Ambos têm intenção, então o Buda veria essa intenção e desviaria, é bem simples. Mas agora vamos para o último grande counter da visão do Buda. A última grande discussão que sobrou no vídeo, o jackpot dessa discussão toda aqui, o counter que eu ainda não comentei, que eu ainda não mencionei. Como as 8 consciências do Buda lidam com personagens extremamente rápidos. Como ele lida com o... essa é a discussão essencial quando se fala de combates que envolvem o Buda e quando se fala da visão do Buda no geral. Afinal de contas, né, do que adianta você prever um golpe se você não é capaz de desviar dele? É a clássica analogia da bala, não é? Você até pode prever a bala, mas não tem como desviar dela, pois a bala é mais rápido que você, certo? Bom, eu tô aqui pra dizer que isso que você já ouviu várias vezes aí pela internet tá errado. Prepare-se e abra sua mente pra entender como funciona a visão do Buda em Shumatsu e porque ela é, pra mim, facilmente um dos hacks mais poderosos do mangá. A analogia da bala na arma é verdadeiramente falsa, é uma falsa analogia. No contexto do tiro, estamos falando com base em duas pressuposições. Primeiro, a bala é muito mais rápida que você, coisa que não é análoga ao Buda com outros golpes de Shumatsu, pois mesmo que o Buda não seja o mais rápido do mangá, nenhum golpe no mangá chega a ser proporcional à distância da velocidade de uma bala com você, humano normal. E 2, né, segunda pressuposição, você está pressupondo que existe um gap, uma distância entre a visão e o momento que a bala sai. Explico. Como o Brunilde diz no capítulo 46, o Buda se move antes, repito, antes do golpe ser lançado. Nessa analogia da bala, o Buda já teria saído da direção da bala antes mesmo do cara apertar o gatilho. Por isso, ele erraria o tiro, pois o Buda não reage ao golpe, ele reage à previsão do golpe. Ele reage à flutuação do golpe que ele está vendo. Ele está sempre um passo à frente, ele se move antes do golpe ser efetuado. E além disso, como eu falei antes, as fraquezas da visão do Buda já foram descritas no mangá. Um ataque de alto alcance e o véu negro, nem mais e nem menos. O Rajun, que antes sobrepujava o Buda com os seus ataques, quando tentou acertar o Buda com a visão do futuro, não acertou ele nem de perto, porque acertar o Buda na visão do futuro não é uma questão de velocidade. E mais, repito novamente, essa suposta fraqueza do golpe ser muito rápido burlar a visão do Buda, né, nunca foi dita no mangá. Não dá pra você simplesmente
simplesmente vir e inventar fraquezas que não foram descritas e não foram mostradas. Agora, alguns mais espertinhos poderiam me contra-argumentar dizendo que eu estou aplicando uma NLF, uma No Limits Fallacy, na minha argumentação. No Limits Fallacy, ou falácia dos sem limites em tradução livre, é um termo usado no Power Scaling e se configura quando alguém afirma que, como algo não demonstrou um limite ou demonstrou apenas limites específicos, então ele não tem nenhum limite ou apenas os que foram demonstrados. E numa primeira análise parece que é exatamente o que eu faço, não é? Se o Buda não demonstrou essa fraqueza, logo ele não a tem. O No Limits Fallacy pode ser chamado na lógica formal, de prova por exemplo, onde você pega um exemplo e generaliza esse exemplo para algo universal, mesmo tendo uma baixa amostra de provas. Um bom exemplo disso em Shumatsu seria o escudo do Beelzebub. Se eu debatesse Beelzebub contra, sei lá, o Goku, e argumentasse que o escudo do Beel pode repelir um Kamehameha em força máxima do Goku, afinal, supondo, que o seu escudo é dito ser capaz de repelir qualquer golpe, ele então repeliria esse Kamehameha, afinal o Kamehameha é um golpe, A falha aí é que o Goku é muito, mas muito mais forte que qualquer golpe que o escudo do Beelzebub já tancou em Shumatsu no Valkyrie. Em quesito de Power Scaling, mesmo o Bell sendo, sei lá, universal na sua visão, o Goku é multiversal, é muito mais forte, muito acima do Bell. Então dizer que o escudo do Bell tanca um golpe assim baseado única e apenas na citação contextual do mangá de Shumatsu é uma falácia dos sem limites, pois você está argumentando que, por não ser dito que há limites, eles factualmente não existem. E eu fiz essa analogia no Extraverse, ou seja, com dois personagens de obras diferentes, que é Shumatsu e Dragon Ball, Pois aí que tá a chave da questão. O ponto de não existe um lugar do mangá onde é dito que velocidade é uma fraqueza do Buda, ser uma NLF não é factual, pois ele é intraverse, ou seja, dentro do mangá de Shumatsu, quando me refiro a esse argumento. E obviamente considerando apenas os golpes de Shumatsu, quando eu uso esse argumento é só para esses golpes de Shumatsu, que estão todos na mesma escala de velocidade, diferente do Bell e do Goku, que estão em escalas completamente diferentes de força. Eu já falei e ainda vou falar muito de escala de velocidade aqui no canal. O quadro que esse vídeo faz parte é meio que focado em Power Scaling, então é essencial que esses conceitos diversos de Shumatsu estejam fixados na sua cabeça se você quiser entender plenamente. Então caso tenha mais curiosidade quanto a isso, de velocidade do verso, sugiro ver esse vídeo aí na tela, onde eu explico porque todos os golpes de Shumatsu estão na mesma escala de velocidade. Ou seja, todos estão ali próximos, em velocidade, não numa distância que nem um exemplo do Beelzebub e do Goku, que tem distâncias completamente diferentes. Então não, o meu argumento não é uma falácia dos sem limites e realmente você dizer que o Buda toma um Speed Blitz é única e plenamente um argumento falso. Isso nunca foi descrito, mencionado, indicado, implicado, enfim, isso nunca foi dito em nenhum momento do mangá, isso nunca foi nada em nenhum momento do mangá. Tivemos quase 10 capítulos de luta dessa rodada para isso ser dito e não foi dito, então até agora você não pode afirmar que isso é uma fraqueza dele, pelo menos até agora, Agora, é claro, outras coisas como o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus, o teleporte do Tesla, ou por que não, os golpes epicários do Apollo e o Medusa Alop Demeter do Poseidon, que são golpes com uma área de efeito e spam altos, tem toda uma discussão única contra as 8 consciências do Buda, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, eu vou deixar para um vídeo futuro focado nesses combates específicos que pode surgir aqui no canal. No geral, acredito que sejam essas as principais dúvidas da pura eliminação das 8 consciências do Buda, seus pontos fortes, seus pontos fracos e o que fazem dela, na minha visão, possivelmente a habilidade absoluta de Shumatsu, a mais confiável, a mais afetiva, a que mais, digamos, carrega o seu personagem às alturas. Não que o Buda seja fraco sem ela, mas que com ela ele é verdadeiramente um monstro muito apelão, que pode vencer lutas inteiras sem nem mesmo ser tocado, como foi com Zero Fuku, que não é um deus fraco. Agora eu quero saber de você, acha que a visão do futuro do Buda é a habilidade absoluta de Shumatsu no Valkyrie ou tem outro personagem que pode tomar esse posto? Se sobrou alguma dúvida que eu não respondi, comenta aí embaixo que eu vou fazer questão de responder, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, aos nomes General de Guerra, Nada, Jonathan Blomer, João FRK, Saif e Vitor Emanuel, e Imperadores Celestiais, Erin e Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.